Então, Deus usou essa irmã pra ir lá tirar lá a senhora da Cracolândia. O tempo foi passando, a senhora contou que ficou um pouco ali, um período de tempo na casa dela. E aí, logo após, a senhora casou. Olha, é bem comprido, porque é o seguinte, quando eu estava no mundo, eu já vivia com meu esposo, que não Ah, era meu esposo, era meu companheiro, que eu não era A senhora casada. vivia amaziada. Isso, vivia Certo. measeado. Tamo juntos, no caso. Isso. Conheceu ele lá na Cracolândia. Na Na Cracolândia. Vamos pro Cracolândia. popular aqui. A Isso. senhora era amigada, amaziada, a senhora era junta. Isso, Era nós isso tudo vivia aí junto. misturado. Nós vivia junto, Certo. entendeu? Uhum. Então o que que acontecia? Como a gente, vamos abrir o jogo aqui, né? Eu vivia no mundo da prostituição, o dinheiro que eu dava pro meu esposo, ele fumava maconha, usava Uhum. droga e tudo mais. Aquela irmã, sem nos conhecer, foi lá pregar a palavra para nós. Só que eu não estava no momento. Ela pregou para ele e deu um folheto na mão dele. Certo. O que que aconteceu? Ela foi embora. O meu esposo pegou aquele folheto e veio mostrar para mim. Só como eu era desviada, eu disse assim: essas crentinhas vêm aqui, aí eu vou na igreja, ele disse para mim. Por quê? 2 dias antes de acontecer isso, ele se olhou no espelho e uma voz falou para ele: você vai morrer. Ó, E a imagem dele sumia no coisa espelho. forte, hein? Aquela voz falou: você vai morrer. Ele se vendo no espelho e via que a imagem dele sumia. A imagem dele Olha, desaparecia. coisa forte, E hein? falava assim que ele ia morrer. Quando a irmã chegou com aquele folheto e convidou ele pro culto, ele foi pro culto sem falar pra mim. Porque como eu, né? Você sabe que desviado só o sangue de Jesus. Né? Sim, sim, sim. Ele foi sozinho no culto, sem falar nada pra mim, e foi. Era uma quinta-feira. Ele foi pra igreja e lá no culto ele aceitou Jesus. E ele tinha o cabelo bem longo, que ele era roqueiro, né? Sim. Aham. Quando foi na segunda-feira, o homem cortou o cabelo. Ó, Cortou o cabelo e começou a mudar. mas ninguém mandou cortar cabelo. Não. A irmã pregou no culto, depois que ele me contou. Que o homem tinha que ganhar o dinheiro com o suor do seu rosto. Sim, E que não poderia ganhar o dinheiro ilícito. sim. O que, que ele fez? Ele cortou o cabelo e começou a comprar chocolate. Com o dinheiro que eu dava pra ele fumar maconha, ele comprava chocolate pra vender no viaduto do chá. Olha só. E no viaduto do chá, ele vendendo o chocolate. Olha como é o mistério de Deus. Um crente lá no viaduto vendendo cabide, viu ele vendendo chocolate no sol quente. Atravessou o viaduto, chegou nele e disse: rapaz, você não tem que vender chocolate. Você tem que vender uma mercadoria que não derreta. Né? Aí o meu esposo começou a conversar com ele e começou a contar pra ele o que estava acontecendo na vida dele. Uhum. Olha, eu moro num quarto de hotel, um guarda-roupa dividido. De um lado minha mulher cheira cocaína, do outro lado eu tô lendo Bíblia. Tá sendo difícil pra mim. Aí o que, que aquele irmão falou? Olha, vamos fazer o seguinte: minha esposa é vaso de Deus. Eu vou contar a tua história pra ela. E se ela concordar, você vai morar na minha casa. Ele foi pra casa e contou pra esposa. A esposa, uma mulher de Deus, orou na madrugada. Deus falou com ela: traz ele pra cá, que nós vamos cuidar dele. O que é o amor de Deus, né? Hein? O que é o amor de Deus, né? Sem interesse nenhum, né? Uhum. Sem Foi interesse lindo, nenhum. pastor. Aí, pastor, levou. No dia seguinte, né, eles se encontraram de novo no viaduto. Aí o irmão falou assim pro meu esposo: olha, minha esposa disse que é pra você ir pra lá. Pega todas as coisas, pode ir pra lá. Meu esposo fez uma carta pra mim. Fez uma carta. Ele não despediu de mim. E nesse Ele meio fez tempo, uma carta. A senhora cheirando pó de Isso, eu tava noite. na rua. Quando eu chego, isso, eu cheguei de manhã, tava a carta, ele se despedindo, dizendo assim: ó, você não quer Jesus? A senhora vivia com ele, mas vivia na prostituição. Isso. Ela E- ganhava dinheiro na prostituição, dava o dinheiro pra ele, ele comprava o E chocolate pra vender. mas ele consentia viver com a senhora nessa situação. Nessa Que situação. vida miserável, né? É. Uma vida miserável. Não, vida miserável. Jesus de Só Nazaré. Jesus da causa. É forte, pastor. E aí, irmã? Chegou Teve lá, tava a padre, carta. teve um padre que aceitou Jesus com meu testemunho, Olha aí. lá em São Francisco do Sul. Olha aí. O pastor convidou ele. Se alguém me ouve agora, quantos me ouvem nesse momento? Aqui, O pastor presidente convidou, o pastor presidente de São Francisco do Sul convidou o padre da cidade. O padre chegou no culto, igreja lotada. Sexta, sábado, domingo eu pregando. No domingo de noite, tinha mais de 500 pessoas dentro daquela igreja. Quando eu comecei a pregar, Deus falou assim: hoje você vai falar de onde eu te tirei. Aí eu comecei a dizer para Jesus: Jesus, eu quero pregar a palavra, não quero dar meu testemunho aqui hoje não. Deus, você vai fazer o que eu tô mandando. E quando eu comecei a testemunhar, eu choro, a igreja chora porque é forte, pastor. É 1 hora falando o que Deus fez na minha vida. Quando eu terminei de falar, Deus disse assim: faz o apelo. Quando eu fiz o apelo, eu vi aquele homem que se levantou no meio da multidão e veio ao meu encontro. E quando ele foi vindo, né? Naquela época não tinha tanto microfone sem fio como tem agora. O pastor presidente pediu meu microfone.
E passou pra mão dele, e eu sem entender nada. Quando ele pegou no microfone, ele saudou a igreja, né, com boa noite, deu a paz pra igreja e disse assim, olha, eu sou o padre da cidade há 25 anos, tá? E eu quero hoje aceitar esse Jesus. E virou pra mim, olhou dentro do meu olho e disse, você não sabia que Jesus fazia essas coisas. Olha aí. E aquele homem aceitou Jesus naquela noite, pastor. E aí fecha o que eu estou falando. Até líderes religiosos, né, estão diante do povo cujo eles mesmos não têm experiência com Deus. Não sabe o que Jesus pode fazer realmente na vida da pessoa. Só entender porque eu falei que não tem milagre maior do que da salvação? Não tem. Só Jesus para fazer isso, minha irmã. Só ele. Só Jesus para fazer isso aí, entendeu? Não, e foi muito lindo que depois de um ano eu voltei naquela igreja, né? Pra pregar no mesmo congresso, né? E aí, quando eu subi no púlpito, tava lá, pastor, ele já era presbítero. Olha aí. Pastor já... Largou a batina para... Foi. Olha aí, coisa linda, tremenda. E aí né? ele fazia cultos na casa dele, Sim, o povo achava que era novena, sim. e ele dava a Bíblia num povo, e a Igreja Assembleia de Deus de São Francisco do Sul lotou, pastor. Olha aí. Foi uma Porque- glória. Porque Jesus até fez um então... rebo-